Fala, meu fiel torcida, seja muito bem-vindo aqui no nosso canal. Vamos repercutir aqui as informações do Coringão sobre a estreia de Jesse Lingard pelo Corinthians, o jogador que já chegou desempenhando bem em campo, apesar do vexame que o Coringão sofreu ontem contra o Flusão por 3-1 no Maracanã. Vamos acompanhar aqui tudo que a mídia está falando, então já deixe seu like, seu comentário aqui abaixo que é de grande importância. Tá querendo muito. Então, assim, tinha um ambiente, um entorno muito legal em volta dessa possível, dessa estreia que acabou acontecendo no segundo tempo. E os gols que ele errou um gol que é mérito total do Fábio, que é um monstro de goleiro. E assim, na avaliação da comissão técnica, não dá para colocar na conta, se o Lingard tivesse feito o gol, o Corinthians poderia melhorar no placar e tal, incendiar o jogo, aquela coisa toda. Entendem que é um processo de adaptação do jogador, que é natural, uma jogada ou outra, e não adianta, ele vai ter tempo de maturação dentro do time. Então, assim, foi muito positiva a estreia dele, no olhar e na avaliação da comissão técnica. O que não foi legal foi o jogo e o resultado, principalmente. E o passe pro chute do Lingard foi do Labiade ainda também. Foi Labiade, então... o Zacaria. Já tinha entrado contra o Coritiba e entrou ontem. Entrou ontem. Segunda partida só dele pelo Corinthians. E os dois andam juntos para cima e para baixo. É engraçado, assim, no aquecimento, em dupla. Ontem foi bacana que o time chegou no Maracanã, chegou até mais cedo do que o habitual. E o Lingard foi querer conhecer o gramado do Maracanã. Pô, Maracanã, cara. Maracanã, templo e tal. E aí o Zacaria foi logo em seguida. E eu não vi se ele foi lá tirar foto, fez foto. Tirou foto. Porque eu estava entrevistando o Dorival na hora. O Dorival chegou para aquela entrevista pré-jogo, que é na parte interna do Maracanã. Mas assim, tava com o celular na mão, fonezinho e tal, deve ter tirado uma foto e tal. E é um cara assim muito tranquilo, zero estrela. Tive no vestiário ontem tomando um cafezinho lá naquela gravação prévia. Não pede nada diferente, não tem tratamento diferente, é mais um ali no bando de loucos ali. E é um cara muito legal, gostei muito da postura dele, do semblante dele. Bom, agora a questão que está aqui, e aí já vou passar para vocês, para o Bruno Andrade também, envolve, claro, a permanência do Dorival por conta dessa questão. Eu sentia, não sei, aí o Hernan estava lá, acho que pode falar até melhor, mas na entrevista eu senti o Dorival assim muito abatido. Muito mais do que nos jogos anteriores, porque agora já são 8 jogos sem vitória. E tem uma sequência aí que, bom, é internacional, em casa, depois já tem estreia na Libertadores e tem o Palmeiras. Essa é a sequência pela frente, Hernan. Vamos lá. O que está pegando hoje dentro do Corinthians, e é uma análise interna, e eu estou falando assim do futebol, né, de quem está no dia a dia do CT. O emocional está pegando. O emocional dos jogadores está pegando. Como eu falei, o trabalho foi desenvolvido. A frase que eu ouvi de uma fonte antes do jogo foi: o Dorival e os principais jogadores, as lideranças do Corinthians, tiveram uma análise muito positiva do que foi a data FIFA. O Corinthians conseguiu nos treinos, e aí eu estou falando de treino, chegar naquele terço final e finalizar. Só que chega no jogo, estava fazendo um jogo, na análise da comissão técnica, até os primeiros 15 minutos, um jogo igual com o Fluminense, toma o gol, o emocional vai para baixo. Aí pesa 8 jogos, aí pesa a pré-temporada que foi curta, já com um jogo grande do Paulista e eliminação, a final da Supercopa, que os caras ganharam, o calendário final ali da Copa do Brasil no dia 21, que foi o último jogo. Não teve férias, Não teve férias, então assim, tudo isso, na análise da comissão técnica, está pesando agora nos resultados. E os caras não conseguem. Uma coisa é você treinar no CT e tá lá, não tem ninguém, não tem torcida, não tem pressão por resultado. O trabalho flui muito mais. Só que é uma preparação para o jogo. E ontem foi muito claro, na análise interna da comissão técnica e de alguns atletas, de que o emocional pega. O emocional no sentido de, tipo assim, cara, a pressão vai ser grande se perder mais um jogo. E é o que está acontecendo. Na minha visão, é bem isso que o Hernan falou, do emocional. Você vê o semblante deles, assim, quando você toma o gol, até do Dorival, assim, é um pouco de opinião, mas vendo ali o jogo e tudo mais, mas cabe opinião com o que a gente está vendo. Um semblante de mais abatido. Um cara que antes era mais enérgico na beirada do campo, era um cara que gritava mais. Eu senti ele um pouco mais abatido, até o Hernan pode trazer mais detalhes. E tinha cobrança da diretoria por um time mais ofensivo. E aí o Hernan traz a informação que durante a data FIFA,
os treinos do Corinthians estavam sendo mais efetivos, estava conseguindo treinar mais no último, acertar mais no último terço de campo, que era uma cobrança da diretoria por um time mais ofensivo. Então, se nos treinos durante a data FIFA estava conseguindo, é difícil você chegar no jogo, tomar o gol e já se abater emocionalmente. E outra, né? você vem de 7 jogos sem vencer. Sim. 7. Aí você pega o Fluminense no Maracanã e o Fluminense ganha de todo mundo. Aí estoura, né? Aí estoura. E aí pela frente é Internacional, Bruno Andrade é em casa, o Inter vinha de uma boa sequência. Ontem estava até perto da terceira vitória, mas o Caleri empata, mas já é uma certa invencibilidade. E depois tem estreia na Libertadores e tem o Palmeiras pela frente, Bruno. Tem duas formas também de olhar essa questão do Corinthians, essa crise não só de resultados, mas também crise técnica, crise política. Tem o olhar político da situação, ou da política para a situação, e do olhar também do departamento de futebol para a situação. Eu tenho aqui uma apuração em andamento, o André Hernan também tem, a gente tem tentado aí nas últimas horas mais detalhes, mais pormenores, mas na visão política, e depois eu entro na visão do departamento de futebol, na visão política do Corinthians, o jogo contra o Inter é tratado de vida ou morte para o Dorival Júnior. Se não vencer o Internacional, politicamente falando, a pressão é para que exista a demissão. E aqui um ponto importante, tá? A demissão, se acontecer, ela tem uma multa rescisória, evidentemente. E essa multa é o pagamento dos 3 salários seguintes do Dorival Júnior. Ele tem contrato até o fim do ano, né? Dezembro de 2026, mas se o Corinthians optar pela demissão, tem que pagar, até pode existir depois uma negociação, evidentemente, mas tem que pagar 3 salários. Então, a visão política é jogo de vida ou morte contra o Internacional. Depois tem o olhar do departamento de futebol, mas especialmente do Marcelo Paz, que se a gente puxar um pouco a box para trás, puxar um pouco a fita, a gente vai lembrar de um Marcelo Paz que durante muito tempo segurou o Vojvoda no Fortaleza. Entre crises enfim, entre altos e baixos, o Marcelo Paz sempre foi adepto da manutenção do treinador. E daquilo que nós temos escutado nas últimas horas é que no olhar do Marcelo Paz, ou pelo olhar do Marcelo Paz, é uma continuidade de trabalho, se for possível. A questão é que o Marcelo Paz não assina os contratos no Corinthians por último, né? Por último é sempre o presidente, o Osmar Stabile. Então eu não sei também aqui, como tem sido tudo muito novo de ontem para hoje, até tentar ouvir também o Felipe e o Hernan, se também para eles essa é a visão. Mas do que eu ouvi de ontem para hoje, mas especialmente pela manhã, é olhar político. Jogo contra o Inter, vida ou morte para o futuro do Dorival Júnior. No olhar do departamento médico, do departamento de futebol, se dependesse exclusivamente do Marcelo Paz, ele ainda levaria esse trabalho adiante mais um tempo. Não, existem 3 pontos importantes para a gente falar desse momento Dorival, que entra na questão política, entra na questão do trabalho e, obviamente, ele se desenrola por causa da falta de desempenho. O Osmar Stabile, por várias vezes a gente viu que ele dá a palavra final, a canetada final. E a canetada final do presidente Osmar Stabile, ela é muito em função da política do Corinthians que ferve. Então tem muita gente do Parque São Jorge que fica ali próximo ao presidente que diz o seguinte: o Dorival veio pelas mãos do Augusto Melo. Então, assim, se não tem resultado, está na hora de trocar, está na hora de trazer alguém com convicção dessa gestão nova. Mas o presidente Osmar Stabile não é favorável também a uma mudança. Mas ele sabe que existe uma pressão política muito grande. E, às vezes, a pressão política ela acaba sendo maior do que você segurar alguma situação quando não tem o resultado. E aí, meu trabalho é fácil porque eu uso o Clique. Aí é o desempenho e o resultado dentro do campo. O Marcelo Paz fica nesse meio de caminho, porque ele está no CT, está no dia a dia, está com os atletas, está com o Marcelo, mas também responde ao presidente. Aí a gente coloca alguns exemplos de reforços. Teve reforço que o Marcelo Paz foi lá, negociou, estava fechado, mas na hora de dar a canetada ao presidente não bateu por causa da gestão financeira, por causa de não gastar dinheiro. Porque se o Corinthians se endivida mais ainda dos 3 bilhões quase que está batendo a dívida, bate a questão política em cima do Osmar Stabile. Então, assim, tudo isso acaba se refletindo também no futebol. O Dorival Júnior, e trazendo um pouco de apuração do lado do treinador, o Dorival está muito tranquilo em relação a uma possível demissão. Por quê? O Dorival chega
pede reforços. Num primeiro momento, esses reforços não chegam. E foram prometidos, acho que, se não me engano, 4 reforços. Ele falou isso algumas vezes, né? Foram prometidos. Ele ganha, assim, ele ajuda o Corinthians a ganhar uma Copa do Brasil, Claro. uma Supercopa. E nessa janela, né, se a gente juntar o período que o Dorival está no Corinthians, foram 11 saídas e 7 chegadas. E algumas posições específicas que o Dorival queria, principalmente jogador de lado de campo, um substituto para o Yuri, que não vieram nessa janela. Então o Dorival tem as suas razões, o Dorival sabe que o trabalho pode melhorar, tem a questão emocional com os atletas, tem a questão do calendário da pré-temporada que foi atrasada pelo calendário e pela conquista que o Corinthians teve, pelas 2 conquistas, aliás, Copa do Brasil e Supercopa, e que essa oscilação é normal, mas ele está trabalhando para melhorar. E que se essa pressão toda tiver uma demissão dele, Dorival, ele sai tranquilo. Ele sai com a consciência de que o trabalho estava sendo desenvolvido e que os jogadores estão com o Dorival. A informação é essa. Os jogadores não querem a saída do Dorival. Os jogadores avaliam o trabalho Eles estão com o Dorival. Estão com o Dorival. Então, assim, é uma pressão política, é uma pressão externa em cima do trabalho do Dorival, de falta de resultado, de falta de desempenho, e que se você juntar tudo isso, é o que está acontecendo hoje no Corinthians.